Bem, gente, tudo bem com vocês? Então, eu venho aqui fazer esse vídeo, eu venho gravar esse vídeo aqui pra gente bater um papo, mais um papo aí, né? Mais uma resenha sobre estudar, sobre direito, sobre faculdade. E hoje eu vim trazer algumas verdades para vocês aqui sobre esta labuta que é estudar direito, né? Eu sempre procuro refletir, pensar sobre o meu curso, né? Sobre a minha rotina e sobre as coisas aos redores, né? Desta caminhada. E muitas pessoas às vezes desistem do curso, no meio do curso, às vezes desistem no início e às vezes desistem no final. Por incrível que pareça, mas podem sim, tem essa possibilidade das pessoas desistirem do curso no final. Tinha um professor que ele abusava a gente, né, no ensino médio. Ele falava pra gente que ninguém era obrigado a fazer nada, né? Que as pessoas tinham escolhas, faziam escolhas e que você estaria ali 7 horas da manhã assistindo a aula porque você queria. Então é uma escolha própria, é uma escolha particular de cada um e a pessoa, o estudante o estudante ele era livre, ele é livre, né, para fazer o que bem quiser e entender da vida dele, né? E ainda completava, né, quem disse que seria fácil e quem disse que seria fácil? Pois é, ninguém disse, né? E quem disse te enganou que seria fácil, porque não é. Em geral, os cursos de graduações, no todo, como eu disse, são assim. Eles vão dificultando com o passar do tempo. Eu já falei aí da questão da evolução e do amadurecimento quanto às questões das leituras e da interpretação, né? E o próprio amadurecimento, o estudo junto com o amadurecimento do estudante. Então, chega um momento em que você realmente tem que se preparar fisicamente, preparar o seu organismo, preparar a sua mente para você conseguir aguentar uma carga pesada de estudos. Infelizmente é assim, né? Sobretudo no curso de Direito, né? É um curso muito importante. Não menosprezo a importância dos outros cursos, mas eu estou falando especificamente do curso de Direito. É um curso muito importante e que requer o máximo de dedicação. Eu sempre digo isso, uma responsabilidade gigante, enorme do estudante de Direito que o curso exige. É normal isso, né? Sem esforço, sem uma dedicação grande para estudar, para continuar no curso de Direito, não tem muito resultado, não haverá êxito. Uma discussão que eu lembrei aqui muito importante agora, que eu não poderia deixar de falar agora, porque eu falei dessa palavra esforço, né, e compromisso e tal. Qual foi a outra, meu Deus? Eu falei uma outra palavra aí, depois vocês se lembram aí qual foi a palavra que eu falei que é importante. Eu vou colocar aí para vocês. Por ter citado essa palavra, no nosso contexto de Brasil, né, a gente tem que lembrar que a gente vive uma discrepante desigualdade. O que é discrepante? É gigantesca, né? De uma diferença enorme, é uma diferença absurda, uma diferença envergonhadora para o nosso país, que é a diferença de classes, a desigualdade social que existe, afeta e assola o nosso país cada vez mais nesses últimos anos. Então, né, com projetos políticos de exclusão, né, de classe, né, de exclusão social, melhor dizendo, não teria como ser diferente. Então, essa conversa de você é capaz, de você se esforçando, você consegue, esta conversa de vitória e de luta, perseverança, se você correr atrás, você consegue, é um pouco suspeita, né? Estas nomenclaturas, estas discussões são um pouco suspeitas, porque em um país desigual,
como o nosso, não tem como a gente ficar falando de capacidade de esforço, né? Porque existem faculdades que os estudantes, em sua maioria, não tem nenhuma outra obrigação senão estudar. E isso, estou falando dos estudantes de nível de graduação. Não trabalham, né? Não têm filhos, algum, assim, eu estou falando especificamente das pessoas com este perfil. Não trabalham, não têm filho, não têm contas a pagar, não têm responsabilidade e só faz estudar. Então é muito difícil você trazer a capacidade e o esforço deste ser, deste indivíduo privilegiado, socialmente tranquilizado, e você trazer uma outra pessoa que vem de uma realidade totalmente diferente, completamente diferente. Eu já cansei de ver inúmeros colegas assistindo aula e trabalhando ao mesmo tempo. Assistindo aula e no médico, assistindo aula e limpando a casa, por exemplo, assistindo aula e cuidando de um parente, de um ente, assistindo aula com um filho e tal, sabe? Nesse contexto aí que a gente está vivendo de pandemia, nas aulas telepresenciais. Então é muito constrangedor, é muito injusto a gente falar de mérito, né? Da meritocracia, a gente trazer a meritocracia para um país é uma palavra muito difícil, viu? É assim mesmo. Meritocracia. Para um país desigual como o nosso, né? Uma desigualdade visível e desumana mesmo, sabe? Não há um mínimo de reparo por esses governos atuais, né? Por esses últimos governos, não há um mínimo de assistência para assegurar uma estrutura, né? Que seja capaz de auxiliar o estudante, né? Na manutenção do seu curso e tal. E isso eu digo que realmente faz a academia ser ainda, como em toda a sua história, um local de elite, né? Um local elitizado é a academia. A academia que eu me refiro é a universidade, são as faculdades. As faculdades são locais elitizados ainda. Por quê? Porque aquelas pessoas que não têm condições de seguir naquela linha ali da universidade, de se manter ali, né? E aí a gente traz custos financeiros, custos emocionais, físicos mesmos, né? E tudo isso na balança pesa, né, galera? Tudo isso na balança pesa. Poxa, não dá para ficar falando de meritocracia, não dá. Por exemplo, ultimamente este semestre tá bem puxado. E aí tem colegas, como eu já disse, eu vejo colegas que estudam e trabalham ao mesmo tempo. E chega um momento que isso choca e aí vai ter que ser feita uma escolha. E aí eu trabalho, salário, subsistência ou eu estudo, né? E aí tem que colocar isso na balança. E é muito complicado de se fazer isso. Portanto, o cenário da universidade é este. Aqueles que podem se manter, né, se mantêm, e aqueles que não podem se manter fazem de tudo o máximo possível para conseguir se manter na universidade. Então não há como a gente falar em uma concorrência justa, não há como a gente falar em uma distinção, não há como a gente fazer uma distinção de capacidade, de esforço, né? Até mesmo de responsabilidade, porque vai ver, em muitos casos não é nem irresponsabilidade do estudante, mas é justamente essa carga que eu falei, essa junção de várias atribuições que é dada ao estudante em um dia só, e aí ele não suporta, né? Ele não suporta porque ele é ser humano. E o próprio curso do direito, como eu já mencionei e reforço, é um curso denso, né? É um curso complicado de se fazer. Então, o papo é esse, é falar disso. Eu queria só falar disso para vocês. Falar que o curso não é fácil. Eu sempre falo isso. Mas se a gente não... E outra coisa que também era bom eu trazer aqui, eu falar. Se mantém também no curso, assim, aquele que de certa medida consegue se manter e se controlar. E aí a questão de ficar ou não é só uma decisão da autonomia, da vontade da pessoa, porque
neste caso, neste cenário, a gente imagina que essa pessoa ela pode sim continuar o curso, mas ela pode optar por não querer também, desistir do curso e ir para outra área, ou então deixar de estudar. Neste cenário aí, a gente está a questão do querer também, né? Do querer. É isso mesmo que eu quero para minha carreira profissional, é isso mesmo que eu quero para minha vida no futuro. Então pensar isso. Quando a gente acredita e corre atrás e vai, né? E também isso também é uma palavra que também às vezes me incomoda muito, correr atrás, né? Me incomoda muito. Quando a gente vai ao encontro dos nossos objetivos, a gente de certa forma está sinalizando de que é isso mesmo que eu quero para minha vida, é isso mesmo que eu quero. Então, eu por exemplo, estou nessa situação. É o que eu quero para minha vida? É puxado? Tá puxado para mim? Tá muito difícil, não só para mim. Isso aqui não é um lamento, tá, gente? Isso aqui não é um vídeo para choramingar para vocês, para dizer, tadinho dele, que pena. Não, mas essa é a realidade de muitos brasileiros, de muitos estudantes, né? A densidade do curso vai fazendo com que você vá amadurecendo em sua organização de vida, vá amadurecendo no seu caminhar, né? Eu, por exemplo, mudei algumas rotinas, costumava estudar pelas madrugadas, agora não estou mais fazendo isso. Estou dormindo cedo, ao cedo, 11 horas, meia-noite, o cedo. Estou dormindo mais cedo, né? Já é um avanço, às 11 horas e à meia-noite. Tô dormindo mais cedo e tô acordando um pouquinho mais cedo, em 5h30, 6 horas. Mentira, gente. Eu acordo 6 horas mesmo, no mínimo. 6 horas, 6h30. Eu tô me esforçando. Mas é uma questão de adaptação mesmo para poder conseguir estudar, manter a mente boa e a saúde também. É muito importante você só pesar todas essas coisas, porque se você só visar os estudos, você vai acabar se prejudicando lá na frente a sua saúde, e aí não vai ter como você estudar, né? Eu recebo muitos conselhos deste tipo das pessoas que me acompanham, que me auxiliam. Então eu estou fazendo um esforço gigante, grande, para fazer um sopesamento, né? Para fazer um equilíbrio, para dar uma equilibrada na minha rotina, né? E é o que eu aconselho a vocês a fazerem. Tá iniciando agora no curso de Direito, não se aveste não, como diz, né, o nordestino. Não se aveste não, não fique, não se cobre tanto não se cobre tanto não. Vá se cobrando no limite, né? Porque se a gente se cobra tanto, eu vi isso, né, em algumas semanas passadas, eu presenciei isso, eu vivi isso, né, de me cobrar tanto ao ponto de estar desgastado, de ficar assim exausto mesmo no final da semana. Na quarta-feira eu já estava no final do dia exausto por conta de inúmeros compromissos acadêmicos que eu firmei, né, que eu concordei e assumi. Então é necessário que a gente faça essa ponderação, esse equilíbrio, justamente para a gente não se prejudicar futuramente, né? Então este é o conselho aí do colega aí, que o colega traz para vocês, né? Um colega apaixonado pelo direito, jovem, sou jovem ainda, mas não é só jovem que faz curso de direito não, tá? Não é padrão não, todo mundo vai fazer. Conversa aleatória agora essa. É isso mesmo, gente. Foi só esse o papo. O papo é esse. Tchau. Beleza? Valeu. Trazer mais resenhas aí pra vocês aí, bacana.